Irmãos queridos, muito obrigado de todo o coração. E fiquem sentadinhos aí se não for incômodo, tá bom? Boa noite, queridos. Tudo bem? Não. Por favor, tudo bem? Tudo bem. Amém. Graças a Deus. E que o Senhor nos abençoe aqui e abençoe a todos os nossos amados amigos que as centenas e milhares nos assistem ali pela VMV-TV e que fazem parte dessa comunhão viva que se espalha por todo o planeta. Nesse instante, nós estamos aqui agora às 8h40 e tem gente às 8h40 da manhã no Japão participando com a gente em horários os mais diversos pela face da Terra. Vamos ter isso em mente quando a gente estiver aqui, de que nós não estamos só aqui, nós estamos de mãos dadas em torno do planeta com milhares de outros irmãos que gostariam muito de ter o privilégio de aqui estar e de participar dessa comunhão física que a gente tem chance de experimentar. Mas a graça de Deus faz preenchimentos extraordinários, de modo que alguns deles estão sendo visitados com uma graça muito mais profunda do que até aqui presencialmente a gente consegue imaginar. Vamos invocar ao Senhor juntos em oração, todos nós. Senhor, nós te entregamos esse tempo de estudo da palavra. Queremos de fato que não seja um estudo intelectual. Queremos que a palavra fale conosco. De modo que muito mais do que nós indo a ela, nós pedimos que ela venha a nós. Que tu derrames a palavra sobre nós. Que aconteça conosco o que a tua palavra descreve. Que tu nos abras o entendimento para compreendermos as Escrituras. Que seja a ação tua, Jesus, do teu Espírito, tirando o véu das nossas mentes e também tirando todo o bloqueio do nosso coração e sossegando as nossas mentes de tal maneira que a tua palavra não encontre resistência de natureza alguma no nosso ser. Ao contrário, que ela nos penetre, que ela nos pervada, que ela nos invada e que ela nos dilate e que ela nos transforme e que ela nos dê compreensão do mundo espiritual e nos dê também compreensão aplicada às realidades cotidianas da nossa existência. É o que eu te peço, para que o bem da tua palavra seja completo na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dando sequência a esse bloco, que é chamado por mim de perguntas cretinas e respostas divinas, e esta é a quinta pergunta cretina com resposta divina que nós vamos responder nessa sequência do caminho do discípulo, que já vai aí pela 87ª aula, chegando perto da 90ª, e a gente vem fazendo essa viagem juntos já há praticamente 3 anos,
e eu fico muito feliz por aqueles que vêm acompanhando desde o início. Hoje eu sinto assim uma falta especial de duas pessoas que também nunca faltaram nem um dia. Alguém suspeita de alguém? Não estou vendo a Neja e não estou vendo a Dora, que são assim porteiras do caminho do discípulo, abrem e fecham, devem ter tido alguma razão forte de impedimento, mas certamente estão do lado de lá ali na televisão, a Neja com o gravadorzinho dela colocado bem em cima do computador e para fazer as transcrições que vão se transformando em livros. Já está vindo aí o 3º tomo do Caminho do Discípulo e serão vários tomos dessa sequência que alguns de nós estamos acompanhando aqui desde o início e ali milhares desde o início, e quem não acompanhou desde o início, já na VMVTV ouviu tudinho, de modo que se atualizou e está aqui com a gente em pleno andamento numa sequência atualizada. Hoje nós vamos abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 22 de Mateus. Capítulo 22 de Mateus, abra comigo, tem a ver com a questão de Jesus com os saduceus. E antes que nós façamos a leitura, que está aqui em Mateus 22, do verso 23 ao verso 33, eu quero dar um pano de fundo para vocês. É uma questão de contextualização histórica que nos ajuda imensamente a apreender o sentido do diálogo, da questão, da resposta, do que estava envolvido. Porque, do contrário, se você não sabe quem era o saduceu, isso é apenas um nome esquisito, que você não colocaria num filho. Apenas você sugeriria para o vizinho, que você não tivesse ainda tido a graça, no amor de Deus, de amar, e que perguntasse a você: escuta, estou numa maior dúvida, como é que eu boto o nome do meu filho? Aí você diz: tem um nome muito interessante e raro, chame-o de Saduceu. Vai ser um nome muito legal, ninguém vai esquecer, o Saduceuzinho. Aonde ele chegar, e na classe de aula não vai ter ninguém igual a ele. E vai até ter um apelido interessante: Sadu, Saduzinho, Ceceu, alguma coisa do gênero. Mas a maioria de nós aqui, de fato, se soube o que era um saduceu, já esqueceu. E em casa, a maioria absoluta, se não for abrir uma enciclopédia ou dar uma gulgada, não saberá o que é um saduceu. Então, oi? Não, do que é? Mas que ela fez um dever de casa, né? Porque sem um deverzinho de casa, as pessoas ficam sem saber o que é um saduceu. Então o saduceu fazia parte de um dos muitos partidos político-religiosos de Israel dos dias de Jesus. Porque nos dias de Jesus, como eu disse na quarta-feira passada, havia alguns partidos políticos de perspectiva religiosa ou seitas religiosas de perspectiva política. Política e religião em Israel não se separavam, assim como não se separa até o dia de hoje. Por exemplo, o partido do primeiro-ministro Netanyahu é um partido religioso, o Likud, lá no parlamento. Assim como no islamismo também. Há hoje a tentativa de se criar movimentos democráticos dentro do islamismo, mas vocês têm o exemplo radical do Irã, que é uma república islâmica,
controlada por um líder religioso e que tem um presidente da República para representação política, mas que está sujeito ao líder religioso. E a maioria das representações religiosas nos parlamentos islâmicos, que são ainda pauperíssimos do ponto de vista da sua constituição de liberdade de expressão, representam, antes de tudo, interesses de grupos e de seitas e de movimentos religiosos. E nos dias de Jesus era assim também. É só olhar para este nosso congresso aqui, imaginar que cada partido político ali representasse uma seita religiosa, um interesse religioso, uma denominação religiosa, e se orientasse fundamentalmente por esse tipo de orientação doutrinário-religiosa que recebesse e fazia as suas decisões de natureza política a partir da visão religiosa que possuísse. Então, na quarta-feira passada, hoje eu quero dar as conotações de natureza política deles. Por exemplo, eu lhes falei dos herodianos, que estavam presentes na questão anterior, que era desses grupos políticos o único que não tinha uma vinculação religiosa explícita. Ele era bem secular, na sua intenção apenas de fortalecer Herodes, que depois da morte de Herodes o Grande, a sucessão dos Herodes gerou apenas Herodes extremamente enfraquecidos, vaquinhas de presépio, sem nenhum significado político, nem para Roma, nem para o sinédrio de Israel, nem para a população de Israel. Era uma representação de realeza com privilégios, mas sem ciganos. Portanto, não tinha uma conotação política explícita na advocacia política que faziam, mas eram os lobistas do poder de Herodes. Mas os outros grupos todos faziam essa junção entre política e religião. Aí nós temos os fariseus. Os fariseus, basicamente, são pessoas de centro-direita, porque eles eram de centro, porque eles dialogavam com os romanos. Eram de direita, porque no coração deles o que eles gostariam de fato é que os romanos fossem embora de lá e que o poder emergisse do povo de Israel. Mas eles faziam diálogo com os romanos, e por fazerem tal diálogo com os romanos, a gente pode considerá-los de direita moderada, por essa relação dialogal. Daí eu os chamarem de centro-direita e não de esquerda. Os zelotes, que a gente mencionou na quarta-feira passada, eram um partido de esquerda, porque explicitamente eles advogavam a queda do Império Romano, mas eles não eram radicais de esquerda, porque eles eram capazes de conviver com a sociedade governada pelo poder romano. Aqui e ali havia expressões dos zelotes que eram mais radicais e faziam ataques, mas eles não eram, de fato, como movimento, um movimento hostil na sua confissão geral em relação aos romanos. Eles eram apenas ideologicamente claros quanto ao fato de que eles queriam que Roma de lá se retirasse. Mas não faziam disso um conflito armado, necessariamente, apenas quando algum subgrupo mais radical se insurgia e assim procedia. Mas não era interesse da liderança zelota fazer o conflito armado e o choque explícito contra o poder romano. Aí nós temos os sicários, que eram de extrema esquerda. Muitos deles eram religiosos, mas eram religiosos dispostos à luta armada, à guerrilha, ao enfrentamento
que puxasse de armas. Daí o nome dele ser Sicários, porque vinha da designação sicar, daquela adaga de uma arma curva, que eles usavam bem enfiada e escondida, de modo que eles faziam parte de uma luta armada explícita. Tinham as suas convicções de fé em relação ao Deus de Israel, mas também aceitavam que uma quantidade enorme de pessoas irreligiosas, todavia, com a mesma ideologia, se ligassem a eles. E nós temos, num extremo de conluio com a direita, considerando que o poder é Roma, e a direita está em conluio com o poder, os saduceus. Porque a classe dos saduceus, esse partido político, era o partido que, basicamente, era dele que procediam os sacerdotes para o templo. Originalmente, quase todos eles eram da tribo de Levi no passado, mas não havia saduceus. Depois que o movimento do templo foi se tornando um movimento autônomo, em relação assim explícita e meticulosa à tribo de Levi, conquanto praticamente todos os sacerdotes fossem da tribo de Levi, mas depois do exílio, essa linhagem de Levi ficou assim bastante interrompida, era ainda possível, completamente possível de se identificar membros da tribo de Levi, mas já não mais com aquela densidade anterior ao exílio do Reino Norte de Israel e depois ao exílio de Judá. Todavia, a maior parte dos sacerdotes eram, obviamente, pessoas explicitamente identificadas como da tribo de Levi, e a quase totalidade dos saduceus eram pessoas vinculadas a essa perspectiva de religiosidade sacerdotal. Portanto, seriam pessoas da tribo de Levi, remanescentes dela, com mais pedigree ou com menos pedigree, e algumas ascendiam à função sacerdotal no templo, mas nem todas o faziam. Mas as que não ascendiam à função do cardinalato, vamos assim dizer, ou à função sacra no templo, todavia davam apoio político àquilo que interessava ao templo. E o que interessava aos anciãos do templo, que é uma outra designação que a gente lê muito aqui no Novo Testamento, nos Evangelhos, que são todos eles sacerdotes, saduceus, portanto, o que interessava a eles era paz com Roma, porque eles sabiam que eles não tinham meios de enfrentar nem derrubar Roma. Então, se você não pode destruir o seu inimigo, alie-se a ele, e seja o mais obediente, o mais cordato, o mais subserviente que você possa, para que até a sua subserviência não seja tão humilhada. Seja aquela subserviência que acontece pelo efeito do relacionamento diplomático, de modo que o saduceu sabe quem manda, o romano sabe quem obedece, e porque isso está muito claro, não há conflitos. E não havendo conflitos, não há humilhações. Por seu turno, esse grupo precisa andar na linha, precisa advogar as causas de Roma, precisa abafar os conflitos que não sejam do interesse de Roma. Precisam também fazer com que qualquer inquietação social que possa fazer Roma interpretar as autoridades do templo, que fazia o papel jungido de templo, de lugar religioso e de parlamento político de Israel, através do sinédrio, que era presidido pelo sumo sacerdote do templo, que tinha, na sua maior parte, sacerdotes do templo eleitos para fazerem parte do sinédrio de Israel, que hoje é o parlamento lá em Israel, mas também
elegia pessoas importantes das outras representações sociais, de modo que havia no Sinédrio presença de fariseus de linhas diferentes, de pessoas que tinham visões ideológicas diferentes, mas que eram representantes significativos da população que ganhavam assento naquele parlamento político religioso chamado de Sinédrio. Pois bem, e tinha ainda um outro grupo, que não é mencionado no Novo Testamento, mas a gente o conhece, que eram os essênios, que era um grupo que se considerava apolítico, não queriam, achavam que todos aqueles que se envolviam com política e religião em Israel estavam corrompidos, que não deixava de ser um grupo político, porque é impossível você não fazer política com P maiúsculo, ainda que você não a faça do ponto de vista partidário, porque quando você manifesta uma posição coletiva, homogênea na sociedade, esse grupo que assim expressa esse pensamento está tomando uma posição política, ainda que a ideologia expressa seja a ideologia da apoliticidade, dizendo nós não somos partidários de nada e achamos que está tudo corrompido. E eles se afastaram da sociedade de Israel e foram habitar as margens do Mar Morto, numa região chamada Qumran, aonde eles desenvolveram a sua sociedade paralela, e eles eram extremamente críticos de tudo. Para eles, até os fariseus eram pessoas corrompidas, do ponto de vista das observâncias da lei, para vocês terem ideia de em que extremo religioso eles estavam. Os saduceus, então, eram uns endiabrados, curvados a Roma. Os zelotes eram uns raivosos. Os sicários eram uns bandidos, porque o que eles criam é que o reino de Deus viria, mas que o rei da justiça viria dos céus, venceria os romanos na luta do bem contra o mal e estabeleceria o seu próprio reino sem intervenção de natureza política nem partidária de natureza humana. Então esse é o pano de fundo do Novo Testamento do ponto de vista político mais significativo. E esses caras que se apresentam aqui a Jesus hoje são os reis da Média. Politicamente eles eram assim, de direita mesmo, vinculados à Média com o Império Romano por causa das realidades que há pouco eu expliquei. Mas do ponto de vista religioso, eles também carregavam uma peculiaridade. Eles eram membros de uma seita que cultuava o culto, que cultuava o templo, que cultuava o rito, que achava que o templo era a representação absoluta de Deus, e que o culto que eles davam a Deus era equivalente ao serviço ritualístico que eles prestavam no templo. Mas do ponto de vista da fé, eles eram pessoas praticamente destituídas de qualquer dimensão mística e transcendente na perspectiva do que a gente chama fé. Eles não criam espiritual. Eles não criam em anjos, por exemplo. Se alguém falasse em anjo, eles iam dizer, alucinou, não existe anjo não. Isso é uma construção cultural, é simbólico, não existem anjos. Eles não criam na ressurreição dos mortos. Eles diziam, não vai haver jamais ressurreição, é aqui que a coisa está acontecendo. Daí o interesse deles, no imediato, ser tão profundo, em se dar bem aqui e agora. E a religião, para eles, era um elemento de natureza ética, em relação a Deus, porque o cara podia se dar mal nesta vida, ou se dar bem nesta vida.
Mas a única vida que existia era esta. Logo, a teologia deles era quase um budismo judaico, no sentido de que, no máximo, o que um saduceu poderia crer é que depois de morto, a energia vital dele seria absorvida pelo eterno, mas sem nenhuma pessoalidade, sem nenhuma consciência. E a prática da ética religiosa deles tinha a ver com não se dá bem, não se dá mal aqui, não se estrepar. Então, se você fosse um cidadão de observâncias éticas estritas, se você cumprisse os ritos do templo, se você agradasse a Deus através do rito, você seria poupado de coisas ruins que viessem, que pudessem vir até a sua vida. E politicamente falando, cuidar bem do templo era também defender os interesses deles em relação a que o inimigo político romano não tivesse tomar o poder deles e eles assim darem-se muito mal, politicamente, economicamente, financeiramente falando, mas era esse o imediatismo da concepção desses indivíduos, sendo eu aqui extremamente simplista quanto a defini-los, porque existe uma riqueza enorme de detalhes a mais a ser acrescentado, mas o que eu disse já basta para a gente ter um pano de fundo para entender a dinâmica do que vai aqui acontecer. Então, isto dito, vamos ler o texto agora, tá legal? Sabendo quem são os saduceus e sabendo que eles não criam na transcendência, nem em espíritos, nem em ressurreição de mortos. Daí a pergunta cretina que eles fazem a Jesus com a intenção de ver se deixam Jesus encurralado sem ter o que responder. E dentre as perguntas feitas, das cretinas, formuladas por esses que são líderes de seitas religiosas, essa aqui é uma das mais capciosas de todas. Vejam só o que eles dizem. Naquele mesmo dia da questão do tributo, quando foi um monte de controvérsias, os líderes religiosos, cada um por seu turno, os líderes do templo, depois os fariseus, agora os saduceus, cada um deles resolveu fazer o seu próprio vestibular em relação a Jesus para ver se Jesus não passava, para ver se Jesus caía em alguma falta pela qual eles pudessem acusá-lo com a intenção de prendê-lo, de justiçá-lo e, obviamente, já era explícito que da parte de todos eles a grande vontade era eliminá-lo, porque ele era um problema em relação ao que eles queriam de pacificação com respeito a Roma. Naquele dia, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição, e lhe perguntaram. Há outro texto aqui no Novo Testamento que descreve bem, dizendo que eles não criam nem em espírito, nem em ressurreição. Que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, aí eles evocam a lei do Velho Testamento, é Moisés contra Jesus. Extremamente interessante a proposta do conflito, porque para todo bom judeu, conquanto Davi fosse a figura carismática de Israel, Moisés era a figura da cátedra insofismável da revelação da lei de Deus pela qual o povo de Israel se orientava. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, um homem, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Para que a gente entenda um pouco melhor isso, é interessante que a gente leia o texto que aqui a ele se faz alusão acerca de Moisés, que está em Deuteronômio no capítulo 25, que é a lei do levirato. Já ouviram falar nessa lei? Vamos ler o texto original, então, que eles
mencionaram de maneira sintética. E a lei do levirato dizia o seguinte: hoje em dia tem um monte de homem que tem uma cunhada bonitinha, ô minha cunhadinha querida. Aí, olha só o que diz a lei do levirato. E eu estou aqui ajeitando as páginas da minha Bíblia, que a bichinha está se esfacelando toda. Deuteronômio 25:5 diz assim: se irmãos morarem juntos, mora com seu irmão, ele é casado, tem lá a sua cunhada, e um deles morrer sem filhos, então a mulher daquele que morreu não se casará com uma pessoa estranha, fora da família. Ela já tinha que casar com um cunhado. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Olha essa obrigação de cunhado. Se o meu irmão morrer, cunhada, quer dizer, a mulher quando casava com um cara, potencialmente, já sabia que se o marido morresse, o primeiro cunhado na hierarquia etária seria aquele que a desposaria. De modo que ela olhava para o lado e se o cunhado não fosse legal, dizia, Deus me livre desse cara. Agora, se o marido também fosse, como o Velho Testamento designava, homem de Belial, podia até ser que algumas mulheres dissessem, tomara que o meu marido vá antes da hora, porque o meu cunhadão é uma maravilha. O cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido. Então o primeiro filho desse relacionamento, que podia continuar e ter tantos filhos quantos quisessem, porque ela se tornaria a segunda mulher dele, mas o primeiro filho levaria o nome do irmão que morrera, para que o nome daquele indivíduo não fosse apagado de Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta aos anciãos e dirá, meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer transar comigo, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhadão. Então os anciãos da cidade devem chamar esse indivíduo e falar-lhe. E se ele persistir, devia ser porque a cunhada devia ser uma carne de pescoço, ou um negócio assim insuportável, a cunhada, né? Uma cunhada, ai meu Deus, essa cunhada, eu prefiro qualquer coisa menos essa cunhada. Devia ser um caso raro em Israel esse aí, né? De o cara dizer, não, é a cunhada, eu morro, como se diz lá na gíria do Nordeste, perco cabra, perco bode, mas não pego essa cunhada. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser, não quero transar com ela, então sua cunhada se achegará a ele, ao cunhado, na presença dos anciãos, e lhe descalçará a sandália do pé, tira a sandália do pé do cara, e lhe cuspirá na cara, e protestará em público, põe o bicho descalço, dá uma cusparada na cara dele, e dirá, assim se fará o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalço. A casa do cunhado que não quis pegar a cunhada, passaria a ser chamada a casa do descalço. Quem passasse por ali diria, olha a casa do descalço, do cusparado e descalço, porque não quis tomar a cunhada. A gente tem um exemplo disso aqui no livro de Gênesis, no capítulo 38, da lei do levirato, mostrando que ela é anterior a Moisés. Porque aqui em Gênesis, Moisés não existia, não tinha nascido, não tinha havido ainda Êxodo. Nós estamos falando aqui da descendência de Abraão, Isaque, Jacó, já dos filhos de Jacó.
é o episódio de Judá e de Tamar. Vocês lembram desse episódio? De que Judá casou e teve 3 filhos homens. Aí ele pegou e o filho mais velho dele, o ele casou com uma moça chamada Tamar. Só que o era um cara malíssimo, aqui se diz que ele era perversíssimo diante de Deus, e por causa de tal maldade, aqui se diz, o primogênito de Judá, que era perverso perante o Senhor, foi morto, morreu. Não se diz como. Talvez até uma morte violenta, por ser um indivíduo tão perverso, alguém o tenha matado. O fato é que tinha o segundo filho de Judá, para ser agora aquele que iria suscitar descendência ao seu irmão e pegar a cunhadinha Tamar, cujo nome em Israel, em hebraico, significa palmeirinha frutífera. Nome bonitinho, né? Palmeirinha, pegar a palmeirinha, comer os cachinhos da palmeira. Só que o Onã, que é esse segundo filho de Judá, independentemente da Tamar ser bonitinha ou não ser bonitinha, ele não queria suscitar descendência ao irmão dele, o sabe lá Deus quais fossem, ele não queria. Aí o que ele começou a fazer? Ele pegava a Tamar de noite, transava com a Tamar. Quando ele chegava na hora de ejacular, ele dava aquela empurradinha para fora e ejaculava no chão. Aí a Tamar dizia, ai não, no chão não. Aí ele, foi sem querer, foi assim um movimento abrupto, desculpa Tamar. Aí na noite seguinte lá está o Onã lá de novo, Tamar, querida Tamar, cunhada, venha cá. Aí lá vinha Tamar, aí ele, pimba na xuxinha, possuía a Tamar. Aí vai, quando está chegando lá, ele ia ficando cada vez mais sôfrego, e nessa de remar para lá e para lá e para cá, quando ele sentia que estava chegando lá, ele remava para fora. Tamar, me perdoa, Tamar, eu sou um cara muito abrupto, Tamar. E ele foi fazendo assim com a Tamar, e nunca deixava o sêmen lhe cair no lugar apropriado para que ela fecundasse e tivesse um filho e assim suscitasse descendência a seu irmão. E diz aqui, o livro de Gênesis, que isso foi se tornando algo extremamente mal aos olhos do Senhor, essa atitude de Onã, que pegava a cunhada por pegar, cometia a hipocrisia familiar de dizer estou pegando ela, e ao mesmo tempo por uma razão de egoísmo, porque aqui se diz que ele dizia, vou gerar um filho que não terá meu nome, ele não queria dar ao irmão nem mesmo um filho. Ainda que ele pudesse ter com a Tamar quantos outros filhos ele quisesse, ele não queria de modo algum contribuir com a memória do irmão. E olha que o irmão era um cara ruim perante o Senhor, mas nem porque o homem fosse ruim perante o Senhor tinha determinado que a descendência daquele indivíduo fosse apagada de Israel. Aí isso pareceu mal aos olhos do Senhor, e o texto diz que o Senhor feriu a Onã e ele morreu. Aí sobrou um filho de Judá, chamado Sela. E aí, Tamar disse, olha, já foram 2, e eu continuo sem filho. Aí o Judá disse, minha filha, aguenta aí um pouco, porque o Sela é um garoto, ele ainda nem faz as coisas, ele ainda nem produz, nem com a melhor ordenha ele consegue produzir. Espera ele virar homem, que eu prometo a você que assim que ele tiver assim, com os peitinhos durinhos, já pedrando os seios, começando a sair da adolescência para virar um homenzinho, eu prometo que ele vai chegar junto.
E ele vai suscitar descendência. E agora você volte para a casa do seu pai. E você fique lá, de luto, como uma viúva, esperando o garoto crescer. E a Tamar voltou para a casa do pai dela e ficou lá na varanda esperando, né? Olhava, aí tá o menino lá de joelho grosso, ainda adolescente, meio bobão, ela cresce, sei lá, cresce, aí ele foi crescendo, penugem, barba, ganhando físico, foi virando homenzinho, foi ficando taludo, para lá e para cá, e o Judá, o sogro esquecido de tudo isso, o tempo passando e nada, e ela esperando, e o rapaz virou homem. E o Judá, nada de providenciar o acontecimento tão esperado por Tamar, que queria ter um filho. Até que um dia Tamar disse, não, chega, eu vou aprontar com o meu sogro. É hoje, eu conheço a natureza dele. Eu sei que esse Judá não resiste a uma mulher quando ele está viajando. Ele é daquele tipo de executivo que quando viaja, contrata a garota de programa. Olha como a Bíblia é clara sobre a natureza desses homens aqui. Ó. E é de Judá que Jesus procede. Olha só. Vê se tem pedigree. Tinha que ter a maldição hereditária. Né? E o que não é o caso, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Vocês vejam como a graça de Deus anula essas doenças todas. E aí Judá saiu com um amigo dele para fazer uma viagem de negócios numa outra cidade. E está lá sozinho, sem mulher, aquela coisa, eu sou aquele homem que não consigo ficar sem uma mulher à noite. E aí ele passou por um recanto lá na cidade e viu uma mulher, e era Tamar, que tinha tirado as vestes de luto, botado a roupa mais provocativa que ela podia encontrar, assim, cavadona, marcadona, botou o véu que as prostitutas cultuais costumavam usar na face, aquela prostituição pudica, para não revelar a cara da mulher, e ficou sentada numa esquina de bolsinha. Sentou lá, bem ajeitada, aí o Judá vem passando a noite, assim, sentindo aqueles furores no ventre, né? Eu não vou dormir nesse estado hoje, não. Aí ele viu aquela coisa preciosa, jovem, bonita, devia ter um porte legal. Aí ele disse, escuta, vem comigo, dorme comigo essa noite, não te arrependerás. Aí ela falou, quanto é que você vai me pagar por essa noite? Aí ele enfiou a mão no bolso e falou, estou sem nada. E naquele tempo o cara não andava com nenhuma cédula no bolso, tinha que dar alguma coisa, eu te dou alguma coisa. E muita gente pagava com cabrito, ovelha, boi, gado. Era essa moeda de troca na primitividade. Roupas, perfumes, especiarias, eram materialidades. E ele estava ali no caminho e com um desejo sôfrego. Olha o tamanho do desejo do Judá. Porque ele disse, eu estou sem nada. A única cabritinha para mim aqui é você. Eu não tenho nada, minha querida. Aí ela chegou e falou, então me dá o seguinte, me dá esse teu bordão. Me dá a tua bengala. E que devia ser uma bengala legal. Não tão legal quanto essa aqui, que naquele tempo eles não faziam com essa qualidade. Mas era uma bengala que para ele era importante. Para o homem da antiguidade tinha um significado extraordinário. Não era o aleijado que andava de bengala, não. Macho andava com a sua bengala, com o seu bordão. Era para afastar, para proteger, para puxar, para empurrar, para alcançar. Tinha 1000 finalidades práticas. Eu quero o seu bordão. Aí ela olhou e falou, e esse anel aí no teu dedo? Ele, ih, meu Deus, me dá esse anel. Aí está aqui.
escuta, e essa sua marca de selar compromissos aí era quase equivalente a uma aliança. Me dá também aí. Aí ela está o Judá tirando. Veja o desejo do cara. Ela está tirando as roupas simbólicas dele. Praticamente todas. E está lá o Judá, sem o bordão, sem o anelão e sem os seus selos de negócios, de vinculamento de pacto negocial. Deixa aqui comigo isso que eu vou para a cama com você. Aí o Judá disse, tá bom, eu largo tudo, eu prometo que amanhã eu mando uma cabrita para você. Você aceita uma cabritinha? Ela disse, aceito. Aí foi o Judá lá com ela e vapt-vupt, a noite inteira. Deve ter sido um negócio assim muito intenso, muito extenso, muito longo, porque ela ficou grávida. E de manhã o Judá amanheceu, ela estava de véu, ele não viu o rosto dela em nenhum momento, fazia parte do rito. Tirar a roupa toda, mas não descobriu o rosto. Não tinha luz assim, nenhum spotlight, eram pequenas lâmpadas, tudo era na penumbra absoluta. De modo que de manhã ela foi embora e quando Judá acordou, falou, eu tenho que voltar para casa e arranjar uma cabrita. E combinou com o amigo dele, você leva a cabrita para aquela mulher que fica naquela esquina ali e resgata o meu bordão, o meu anel e o meu selo. Aí o amigo chegou lá e o Judá fez a provisão, volta lá por favor, com a cabritinha. O cara viaja de volta com a cabritinha, chega lá no lugar e procura, vai à noitinha no lugar, a mulher não estava lá. Aí ele vai aos homens da cidade, escuta, com aquela mulher que fica naquela esquina ali, uma assim, 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 usa um véu assim, uma mulher espetacular, estava lá sentada ontem à noite. Onde é que ela fica? E os homens disseram, olha, aqui nessa cidade não tem nenhuma mulher que se assente naquela esquina para fazer isso e que a gente saiba em lugar nenhum. Aí lá volta ele com a cabritinha na mão. Chega para o Judá e diz, pega a tua cabritinha porque eu não achei a outra. Aí o Judá disse, ai meu Deus, e agora? Ela vai ficar com aqueles negócios todos meus, mas e daí? Ela não foi achada, pelo menos ele pensou na religiosidade pagã dele. Eu não estou pecando tanto contra o Senhor porque pelo menos ela ficou com a remuneração de alguma coisa, porque ele achava que transar e não pagar é que era a ofensa maior. Então pelo menos ela ficou com a remuneração. Aí passam-se 3 meses. 3 meses depois a barriguinha dela começa a crescer, a inchar. Aí vem a notícia para ajudar, olha, a tua nora está grávida, adulterou. Aí o Judá disse, então tirem-na da casa e tragam-na para que ela seja incendiada. Vai arder em chamas. Aí quando foram lá para pegá-la e dizerem, olha, você vai ser morta. Condenada assim, nem na pedrada, você vai ser queimada viva. Ela diz, tudo bem, então olha, devolvam para o homem que me engravidou o seu bordão, devolvam a ele o seu anel de estimação e devolvam a ele o seu selo de autenticação e legitimação de pactos, porque é desse homem a quem pertencem essas coisas que eu carrego no ventre esse filho. E quando chegaram lá a Judá com o bordão dele, com o anel dele e com o selo dele, e disseram, olha, a mulher mandou dizer que é o dono dessas coisas aqui, que foi quem engravidou. Aí o Judá disse, meu Deus, é a Tamar!
E ela é mais justa do que eu, porque eu estou enrolando ela há anos e não entrego a ela o selar para suscitar descendência ao meu filho que já morreu. Mais justa é ela do que eu. E levou-a para casa, ela teve o filho, e diz o texto que ele, porém, nunca mais a possuiu como mulher. Cuidou dela em casa e do filho que ela teve, e foi mais de um filho, foram gêmeos, não é, que nasceram, e um deles se tornou importante, foi o Perez, e que segue na história bíblica com seu significado genealógico importante. Já falei meia hora aqui sobre esses contextos históricos, para a gente ter uma ideia do que estava acontecendo nesta questão que os saduceus levaram até Jesus. Isso não cai assim do nada, entenderam? Tem um transfundo histórico longo, milenário, importante, na lei, na memória do povo judaico. E olha a armadilha que eles criam. Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, se seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Aí eles dizem, olha a historinha capciosa. Ora, havia entre nós 7 irmãos. Isso parece uma coisa assim de maldição e de bruxaria o que aconteceu. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. Isso aqui é uma viúva negra. Tendo casado, morreu e não tendo deixado descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Meu irmão, eu estou morrendo. Fica com a fulana, pega ela, faz um filho para mim, para que meu nome não pereça. Aí o irmão pegou a mulher, só que ele também morreu. Aí ela passou para o terceiro. Aí o terceiro também morreu. Aí ela passou para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, e todo mundo para quem ela era passada morria, sem fazer filho nela. Depois de todos, morreu também a mulher. Deve ter sido de baixa autoestima. Pelo amor de Deus, todo homem que chega perto de mim morre. Eu tenho a impressão que eu devo ter uma genitália envenenada. Deve ter cianureto aqui. Uma coisa muito braba, que nem produz filho e ainda mata os caras. Morreu a mulher. Olha a historinha dos saduceus. É a história mesmo de quem vive no templo pensando em coisas taradas, né? Isso é uma história tarada, essa aqui. De Jó é brincadeira, porque não aconteceu isso aqui tudo, né? Não nessa perspectiva da impossibilidade da procriação. Aí, morreu a mulher. Portanto, dizem eles, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. O que aqui nos apresenta um outro conceito que é estranho à nossa civilização contemporânea. Na nossa civilização contemporânea, a gente não consideraria que essa mulher teria sido esposa dos 7 homens. Porque ela casou com festa, pompa, solenidade com um primeiro que morreu. E não estava previsto na lei de Israel nenhuma pompa e nenhuma solenidade na sequência da lei do levirato. Era só morreu, ficou viúva. Aí, naturalmente, o cunhado já sabia que o papel era dele. Não tinha que fazer uma festa, não. Só meu irmão morreu, agora a fulana vai transar comigo. Não tinha nada disso, era assim na calada da noite, já estava tácito o acordo. Ele ia possuir, significando dizer o quê?
que do ponto de vista da Bíblia, o que caracteriza o casamento é o vínculo sexual. Não é como nós, que uma mulher tem 37 homens na vida, transa com todos, aí um dia ela encontra um que diz que se apaixona por ela, se apaixona por ele, aí ele propõe casamento e ela aceita, eles vão pro altar e ela vai assim de a rainha da Inglaterra em dias medievais, com coroa, e ele está lá de lorde poderoso, esperando no altar, se casam, e os 37 que a pegaram antes foram só uns caras que compareceram, não importa o tamanho do rolo, mas ela diz, eu só casei uma vez. Só casei uma vez. E aí se ela se separar desse e tiver mais 15, mas não casar no cartório com ninguém, nem na igreja com ninguém, ela não só teve um casamento até agora. Se ela casar uma segunda vez com oficialidades cartoriais e eclesiásticas, ela diz, casei a segunda vez. E para fins de consumo social, ela diz, não, eu tive 2 casamentos. Porque todo mundo que a traçou não foi marido dela. Mas na Bíblia não era assim. Na Bíblia, não só no Velho, mas no Novo Testamento, o que caracteriza a união entre um homem e uma mulher é a relação sexual. O peso da relação sexual no contexto da Bíblia era esse. E era quase inconcebível o que acontece nos nossos dias. Só uma prostituta agiria desse modo. Vocês vejam que aquela mulher lá de João, no capítulo 4, a samaritana, a coitadinha hoje em dia é uma noviça, uma freirinha, porque vivia com a culpa de ser uma mulher quase da vida, assim. Quando Jesus disse, vai, chama teu marido e vem cá, para beber a água da vida, ela disse, assim, eu não tenho marido, estou aí num rolo. Está rolando, mas a gente não chegou ainda nem a estabelecer nada, nem a morar junto. O negócio está assim, meio barro, meio tijolo, mas eu estou sem marido, assim. A gente não está, sabe, lá da mesma casa, com as coisas todas arrumadas. Tá começando. Aí Jesus disse, bem disseste, não tenho marido, porque 5 tu já tiveste. E este que tu agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. E era totalmente improvável que a mulher tivesse se casado com festa, pompa, solenidade, às 5 ocasiões anteriores. Foram os ajuntamentos que se configuraram pela prática da sexualidade contínua e de uma vida que se estabeleceu em conjugalidade sob o mesmo teto. Então é esta a implicação do que declaram os saduceus. De quem será ela esposa? Se os 7 a desposaram, se os 7 a tiveram por mulher, se os 7 tiveram intimidade sexual com ela. Essa era a perspectiva. Se fosse hoje em dia, o que é que se diria? Não, ela foi casada com um só e deu para mais 6 por causa da lei lá, mas não teve nem solenidade. Morria o cara e ela cumpria um prazo mínimo de viuvez, entrava outro, morria aquele ali, tinha uma viuvezinha, chegava outro, morria também, tinha outra viuvez, entrava outro e coitada. Mas na cabeça do judeu, e do contexto do que significava casamento, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a união sexual era o que caracterizava esse vínculo. Mais do que qualquer outra coisa. Daí essa ideia de fulana pertence a Beltrano, ou fulano possuiu Beltrana.
ou ele a conheceu, no sentido de que tinha algo que ninguém mais tinha e nem teria, era só ele que participava daquilo e só ela que dava a ele aquele privilégio. Isso é tão significativo que até mesmo aqui no Novo Testamento a gente vê esse mesmo princípio de que a relação sexual não pode ser banalizada em Paulo, quando a gente lê em 1 aos Coríntios, no capítulo 6, deixa eu ver se eu ponho aqui o meu óculos para ficar um pouquinho melhor para mim, porque eu não estou conseguindo fazer essa leitura de longe. Capítulo 6, Paulo diz o seguinte, depois de dizer todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí ele diz, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porque essa é a sequência, alimento estraga e o corpo morre. Porém o corpo, conquanto o estômago seja para o alimento e o alimento seja para o estômago, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou ao Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. E ele está falando aqui da ressurreição física. Não sabeis que os vossos corpos, esses que serão ressuscitados e que não devem ser entregues à impureza, são membros do corpo de Cristo, são membros de Cristo. Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? A resposta dele é absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une até mesmo à prostituta, quanto mais a uma mulher que não seja prostituta, com quem ele diga que quer ter alguma continuidade, tem afetividade, não sabeis que o homem que se liga, vamos colocar aqui até a prostituta, forma um só corpo com ela. Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então vejam que esse princípio do Velho Testamento é um princípio que ganha conotações de espiritualidade contínua no Novo. Chegando Paulo a dizer que tinha essa aplicabilidade até a prostituta. Você, mesmo que tentando banalizar a relação, dizendo, não é nada, não significou nada, não tem esse significado, esse tipo de coisa gera em você uma unidade, uma unicidade físico-espiritual. Daí o casamento, voltando nós aonde eu estava, no contexto da Bíblia, não ser o cartório, nem a festa, nem a solenidade. Ser o fato do intercurso consentido, e que por isso não deve ser banal, deve ter o significado de seriedade, de continuidade, de expectativa, de vínculo, e não de um experimento de one night stand. Vocês estão me compreendendo? Prossigamos então, gente boa. E eu agora ainda estou lendo apenas, olha só a minha situação como está complicada diante da hora, né? Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se conhecesseis as Escrituras, vocês saberiam que haveria ressurreição, que está afirmada desde muito tempo, e o profeta Daniel foi quem mais falou explicitamente da ressurreição dos mortos, e o próprio Jó declarou que ele mesmo depois de morto, haveria de se levantar do pó da terra, e com seus próprios olhos veria o Deus da sua redenção, porque ele sabia que o seu Redentor vivia.
Jesus disse, então é a ignorância das Escrituras que faz vocês terem essa ideia de que não haverá ressurreição, e mais do que isso, é uma fé sem fé, é uma ética sem fé, é uma espiritualidade sem transcendência, e é uma relação com Deus sem Deus, porque vocês não creem no poder de Deus quando afirmam que Deus não teria poder de ressuscitar ninguém de entre os mortos. Porque na ressurreição, nem casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Na ressurreição, não se casam e não se dão em casamento. Literalmente, até que a morte os separe. Porque na ressurreição, não adianta dizer, meu amor, me espera lá que eu estou indo. E a gente continua lá, só se nós nos convertermos ao islamismo. Porque na noção do islamismo, continua, você não só tem mais 70 virgens te esperando, de acordo com a sua piedade, mas pode também dizer, ó, as mulheres que eu gostei que continuem no meu harém de felicidade. Mas aqui, de acordo com o que Jesus ensinou, na ressurreição, não se casam e não se dão em casamento, porque são como os anjos dos céus. Então, não tem anjo com tesão por anjo. O anjo pedindo a bênção de uma anja na vida dele. Na transcendência, na eternidade, todos esses elementos da fisicalidade animal cessam. Por que que a gente casa com uma pessoa? Alguém platonicamente diria, é porque a ama. Mas a gente bem sabe que não é só porque a gente a ama. É porque a gente quer devorar o outro e ser devorado pelo outro. Porque senão, se fosse só por amor, eu te amo, você me ama, e a gente forma uma comunidade de amor. Aleluia! Você é minha irmãzinha, e todos nós viveríamos um harém de amor, sem um monte de complicações, sem ciúmes, sem passionalidades, sem brigas que decorressem de qualquer que fosse o sentimento de dissensão em relação à atenção que se quisesse. Porque se fosse amor, amor, amor absolutamente puro, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba, é angelical mesmo. Mas esse amor que nos faz querer unirmos-nos a alguém, ele tem que carregar a dimensão da celestialidade, do amor agapau, do amor ágape, tem que carregar a dimensão do amor fraterno, do amor filéu, mas ele tem que carregar a dimensão do amor eros, do amor erótico. Como ele também tem a finalidade da procriação. Exceto em dias pós-modernos, quando cada vez mais há casais se unindo apenas para fazerem um bom negócio, para viajarem juntos, para curtirem as mesmas boates, porque gostam dos mesmos restaurantes, se interessam pelos mesmos esportes, são excelentes companheiros de transa, e juntos formam uma sociedade vigorosa do ponto de vista financeiro. Mas até antes de começar essa idiotice pós-moderna, o pessoal casava porque gostava, porque tinha desejo e porque queria ter filho, é ou não é? Como é ainda com todo mundo minimamente normal, a menos que tenha um impedimento físico para a procriação. Mas se não houver, essa tríade define o desejo do casamento. Vínculo, identificação de amor,
a possibilidade de que a gente gere completude de prazer um ao outro na construção de uma vida que tem aspectos comuns e felicidade, e a procriação, que é também nossa alegria e a nossa herança à vida, é a nossa sucessão, faz parte da nossa institualidade animal, mortal no planeta. Queremos nos reproduzir para que mesmo depois que partamos, representantes do nosso DNA, da nossa mente, do nosso pensamento, da nossa cultura, do nosso desejo, da nossa memória, da nossa lembrança, continuem na Terra, prosseguindo. Isso faz parte do instinto humano vinculado à sua mortalidade. Se nós fôssemos imortais, nós não sentiríamos essa necessidade de procriação, porque nós seríamos os nossos representantes eternos. É a nossa mortalidade que gera a pulsão reprodutiva intensa na gente, e é o elemento natural da consciência da cessação da existência e do software que roda em nós em relação à continuidade da espécie, o que tem a ver profundamente com o elemento animal da nossa constituição, não apenas espiritual ou psicológico, é o elemento essencialmente animal, mortal, que quer esse prolongamento da espécie, justamente porque nós sabemos que nós vamos cessar no tempo e espaço, e a espécie deve continuar, e o nosso ego quer que nós mesmos, que um dia fomos um eu planetário, tenhamos uma continuidade desse eu planetário num representante, sucessor da nossa existência. Isso qualquer antropólogo, psicólogo, qualquer ciência da condição humana e a própria história humana nos diria com toda basicalidade. Portanto, a nossa mortalidade é o que determina a nossa obsessão na procriação. Porque se nós não fôssemos mortais, não haveria nenhuma fixação na procriação, porque nós seríamos os representantes de nós mesmos. Nós não teríamos nenhum instinto físico desse tipo de necessidade latente na nossa mente, na nossa alma e na nossa condição e no nosso estímulo físico, até de natureza hormonal. Portanto, mais do que qualquer coisa, sendo nós realistas, é a mortalidade que gera na gente a vontade da procriação, da continuidade, da nossa perpetuidade, da nossa semi-eternização. Me compreenderam? Hoje eu vou extrapolar o tempo aqui um pouquinho, pode avisar, deixa a musiquinha tocando, mas eu vou extrapolar. Então, olha só. Eles vêm e dizem, e Jesus diz, vocês não entenderam, vocês serão como os anjos nos céus. Eu sei que eu estou dando uma má notícia para algumas pessoas aqui. Uma má notícia. Tem gente que ora dizendo, Senhor Jesus, não volta enquanto eu não casar com a fulana e a gente não tiver uma lua de mel em Cancún ou em Acapulco, ou em algum lugar maravilhoso. Espera, que a tua glória é maravilhosa, mas eu estou precisando dessa glória imediata antes da tua vinda. Como também, eu sei que eu estou dando uma má notícia ali, ó. Na VMVTV, tanto quanto aqui também, para um bocado de mulher, nesse sentido talvez mais para as mulheres do que para os homens, em relação ao fato de que quando nós morrermos, o nosso vínculo de conjugalidade macho-fêmea acaba. Acaba. Você, mulher casada, não será esposa do seu marido na eternidade. Você, marido casado, não será esposo da sua mulher na eternidade.
Você vai ter com ela um nível de relação que olhos nunca viram, que ouvidos nunca ouviram, que nunca subiu ao coração de homem algum, mas não é um casamento e nem terá acasalamento. Conhecimento, eu vou chegar lá. Todos nós nos reconheceremos e todos nós teremos muito provavelmente o diferencial da singularidade, da individuação que o nosso espírito teve com aquela pessoa no tempo e espaço, e a nossa vinculação de individuação, não de conjugalidade, mas de individuação, que eu não quero nem chamar de fraterna, porque essa palavra fraterna é terrena demais para descrever o que nós estamos falando, mas esse sentimento que não é de pertencimento, é de comunhão de singularidade, vamos assim dizer, de vínculo de singularidade, não pode, sob hipótese alguma, nem de longe ser chamado de conjugalidade, porque ele não se assemelhará a tal coisa. Conhecimento, nós teremos reconhecimentos. Só que eu olharei para minha mulher e terei com ela a singularidade de uma comunhão extraordinária, e ela será tão extraordinária quanto extraordinário tenha sido a minha comunhão espiritual com ela. Porque se eu tivesse sido casado com ela no papel, no cartório, na igreja, mas meu espírito não tiver tido nunca nenhuma comunhão com ela, apesar dela ser do Senhor e eu ser do Senhor, nós só tivermos tido aquela comunhão de uma superficialidade que foi impedida por um monte de elementos culturais, psicológicos, de falta de afinidade, de mediocridade, de infantilidade nossa, nós não tivemos nunca atingido maiores profundidades espirituais no nosso vínculo, eu a reconhecerei, mas infinitamente menor será a intensidade dessa comunhão. Ela praticamente não se diferenciará tanto de todas as pessoas que eu amarei, porque eu amarei a todos e serei amados por todos. E terei vínculos de singularidade que dizem respeito ao indivíduo que cada outro seja. Mas não terei o mínimo desse acréscimo de singularidade que pode acontecer exclusivamente se na nossa união de uma só carne, nós um dia também tivermos nos tornado um só espírito. E partindo para lá, não sejamos mais marido e mulher, mas tenhamos preservado aquele vínculo de singularidade espiritual que permanece na identificação não dela como meu cônjuge, mas como no meio da assembleia de todos, um ser que se diferencia numa categoria que não é conjugal e que não há termos para descrevê-la, que é apenas uma singularidade total e um reconhecimento. Num ambiente de bilhões de outros reconhecimentos. De reconhecimentos, inclusive, daqueles que eu nunca conheci. E que eu agora reconhecerei em Cristo como vinculados à mesma fonte de vida e que para mim serão todos meus entes de natureza idêntica da redenção e da ressurreição. E abraçados todos por um único amor, porque na eternidade todos nós teremos um só marido, que é Cristo. O marido da minha mulher será Cristo, meu marido será Cristo, o seu marido será Cristo, o seu marido será Cristo. Entenderam, meus amigos? Meu pai não será meu pai na eternidade. Eu o encontrarei. Mas já não será a bênção, pai. Ah, que legal, você chegou aqui, me conta. E nem ele vai dizer, escuta meu filho, depois que eu vim de lá, me atualiza. Como é que foi? Não tem mais nada disso. Tem a singularidade daquele vínculo, com uma diferenciação que nós não temos nem mente, nem códigos, nem termos, nem compreensão para atingirmos esse nível de descrição dessa singularidade de amor que nos vinculará
um ao outro, assim como nos vinculará a todos os outros, mas em relação a esses indivíduos com quem nós tivemos vínculos de singularidade, de amor, a singularidade se transformará em algo para o que o nosso vernáculo, a nossa mente, a nossa filosofia, a nossa percepção, a nossa inteligência, a nossa compreensão não tem nome, nem discernimento, nem aplicativo a emprestar. Meu filho Lucas que está lá, ou meu filho Luizinho que está lá, eles não serão meus filhos. Eu terei uma singularidade com eles. Mas não é, ô meu filho, vamos aqui com teu pai dar uma volta em todos os universos e multiversos. Vamos dar uma visitada na estrela mais longínqua. Não, pai, vai com Davi que eu hoje vou fazer outra coisa. Não existe isso. Isso tudo acabou. É uma unidade de amor, com singularidades em todas as direções e com alguns cinetes de particularidade que são elementos diferenciadores produzidos pela simbiose do amor durante o tempo da vida, cada coisa na sua dimensão, mas não significará nem conjugalidade, nem paternidade, nem filiação. Terá um nome que transcende e será um vínculo para além da nossa percepção hoje. Hoje nos é absolutamente impossível definir esse vínculo. Seremos como os anjos. Cada um tem nome, cada um tem identidade, cada um tem personalidade, cada um é reconhecível, tem relações dialogais, tudo marcado pelo amor, mas nós seremos como os anjos nos céus. Olha aqui para mim. Você está olhando para um futuro Gabriel. Você está olhando para um anjo. Eu vou virar anjo. Você vai virar anjo na ressurreição. A quantidade de anjos vai aumentar muito depois que eu ver a ressurreição dos mortos. Todos os redimidos do Senhor serão como os anjos dos céus. Serão humanos angelicalizados. Não serão anjos, mas serão como os anjos na natureza diferenciada dos anjos, porém, na qualificação do tipo de vínculo que os anjos têm uns com os outros, divorciado de todo o sentimento de possessão, de pertencimento e de tudo aquilo que o conjunto da nossa animalidade promove e produz, inclusive patrocinado pela nossa própria mortalidade, que é o que determina a intensidade física, genética, psicológica e até espiritual desse sentimento de pertencimento mútuo e da necessidade de procriação, que faz parte do nosso software animal psicológico essencial, que tem a ver com a realidade de que a nossa mortalidade inconscientemente determina em nós o nosso desejo de nos reproduzirmos, nos repetirmos num outro que prossiga em nosso nome na vida. Essa é a penúltima coisa que eu teria a dizer. A última é agora. Eu teria mais 4, mas o tempo esgotou, então deixa eu ficar por aqui. A última é que Jesus prossegue dizendo o seguinte: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que o que Deus vos declarou? Ele agora fala com os saduceus que não criam na ressurreição. Quanto à ressurreição dos mortos, primeiro ele resolve o problema de quem ela será a esposa. E diz, olha, de ninguém. Vai ser um outro vínculo, outra realidade, outra qualificação, para além de toda a descrição. Mas quanto à ressurreição dos mortos, que vocês dizem que não existe, que não haverá, olha o texto que Jesus usa para falar da ressurreição dos mortos.
Ele poderia ter usado Daniel, não é? Vai tu, pois, ó Daniel, faz o teu papel, porque depois tu morrerás, e após muitos dias tu ressuscitarás para receber a tua coroa, o teu galardão. Um texto bastante explícito, hein? Não. Senão seria um inferno, né? A gente ir para lá dizendo, ai meu Deus, cadê o fulano? Não sei o quê. Então, nesse sentido é que Eclesiastes diz, não haverá memória dessas coisas que para aqui ficaram, porque tudo se fez novo mesmo. Apenas continua vivo quem vivo estiver, não quem morto estiver. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou. Ele trabalha com um tempo verbal para definir o significado da ressurreição, ao invés de usar um texto como o do Daniel, acerca do qual fiz menção há um minuto atrás. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E toda vez que ele disse isso, ele disse depois que cada um deles estava morto. Quando Deus disse para Isaac, eu sou o Deus de Abraão, Abraão já tinha ido. Quando Deus disse para Jacó, eu sou o Deus de Abraão e do teu pai Isaac, os dois já tinham ido. E quando ele disse para Moisés e para todo mundo mais, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, os três já tinham morrido. E Jesus dá importância a esse tempo verbal, porque Deus não diz, eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaac, eu fui o Deus de Jacó. Ele está dizendo, a vida não termina aqui. Ele é, Abraão morreu e continua vivo, Jacó morreu e continua vivo, Isaac morreu e continua vivo. Todo mundo que morreu, morreu para vocês, mas continua vivo para ele, porque ele não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para ele todos vivem, diz Marcos, e acrescenta também Lucas, para ele todos vivem, ele não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Todos vivem. Antes da ressurreição já está todo mundo ressurreto. Porque o que importa não é ressuscitar no corpo, o que importa é estar vivo para Deus. A ressurreição física haverá um dia. Mas enquanto ela não acontecer, quem está gozando de Deus na eternidade não está dizendo, ai meu Deus, quando é que o meu corpo vai chegar? Tem ninguém com... A ressurreição do corpo vai acontecer, sinceramente falando, quase que por um capricho divino, para a integração absoluta da criação. O que já é uma coisa garantida na ressurreição de Cristo, que ressuscitou no corpo. Porque tudo que Deus criou é bom, e nada do que Deus criou ficará para trás. E uma das demonstrações singelas do significado da matéria e da ressurreição da matéria e da glorificação da matéria criada nessa criação aqui, que nos cerca, é o fato de que o Cristo glorificado, que atravessava paredes para lá e para cá, comeu tilápia no mar da Galileia dessa. Preparem um peixinho aí. Aí comeu com eles, comeu, e o texto de Atos diz, durante 40 dias, comeu e bebeu, tomou vinho. Chateau, não sei de quê. Mas podia ser só o Carmel mesmo. Ou um mosto. O produto da cultura humana, que é o vinho, foi glorificado quando Jesus bebeu cultura humana. O que é vinho? Cultura humana. Existe uma dimensão da cultura humana que vai ser glorificada. O livro do Apocalipse não diz que na Nova Jerusalém
todos os povos da terra trazem ao Cordeiro as expressões da sua cultura glorificada. Quando Jesus bebeu vinho, já há o avant-premier da glorificação da cultura que seja genuinamente glorificável, porque existe uma dimensão enorme do que nós chamamos cultura, que é medíocre, feio, mesquinho, abominável, mas tudo que seja produção genuína, bela e legítima vai ser glorificada do mesmo modo como Jesus bebeu o vinho, e o vinho atravessou com ele a parede. Foi absorvido pela vida. A tilápia, se a redenção das tilápias. Paulo não diz em Romanos 8 que a criação geme aguardando o dia da redenção? Então não seria nenhuma coisa esquisita a gente pensar que todos os entes criados por Deus serão absorvidos na glorificação e terão a sua natureza de animalidade hostil, carnívora ou de qualquer outra natureza transformada à semelhança de nós, que hoje temos uma natureza carnívora, hostil e animal e absolutamente mamífera em muitos aspectos. Tudo isso definido pela mortalidade, mas arrancada a mortalidade, até mesmo as tilápias terão o seu lugar de glória naquilo que se chama eternidade, porque a ressurreição de Jesus, que absorveu esses elementos, nos faz inferir a glorificação da criação material na continuidade da existência. Mas tudo transformado numa perspectiva para além do que a nossa mente consegue conceber, entender e compreender. Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. A ressurreição vai acontecer porque haverá a integração absoluta de todas as dimensões do que Deus criou. Embora quem hoje não esteja ainda diante de Deus experimentando a ressurreição como embutimento de um corpo glorificado, não esteja aos pedaços experimentando uma semi-glória, porque nós somos espíritos mergulhados no amor de Deus. O resto é a expressão apenas da redenção absoluta, porque tudo que Deus criou é bom, e nada do que Deus criou tendo sido bom vai ficar para trás sem ser glorificado na glória da ressurreição, que já tem na ressurreição de Jesus o protótipo da própria eternidade que nos aguarda em plenitude. E que Deus nos abençoe, e que o que eu disse hoje não seja um diletantismo de palavras, mas seja alguma coisa que já cria até determinadas configurações de percepção eterna no nosso coração. Querendo concluir, eu diria, portanto, você é casado? Ame a sua mulher de todo o seu coração, enquanto ela é sua mulher. Ame o seu marido de todo o seu coração, enquanto ele é seu marido. Vocês não se separarão jamais estando em Cristo. Mas a eternidade da união de vocês vai ter configurações de modo diferente. A Cristina e o Luedi não serão marido e mulher. Serão entes vinculados por uma singularidade que só Deus tem um nome para definir qual seja. Que se diferenciará de todas as demais singularidades de encontro amoroso, mas que não será significada por nenhum tipo de aliança especial que a gente tenha que usar e ande por aí. Oh, lá vai a mulher do fulano, o marido da cicrana. Isso tudo vai ficar aqui. Nem vai ali o filho do Caio, nem o pai do Caio. Todos estarão debaixo da luz do Cordeiro. E os vínculos das nossas singularidades ganharão contornos que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram
e que nunca subiu ao coração de homem algum, e que é melhor do que o melhor de tudo que a gente já pôde pedir, pensar, sonhar e imaginar. Porque se Paulo diz que no tempo presente o Senhor é poderoso para fazer já por nós infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos, imaginem, meus amigos, na nossa inserção na eternidade absoluta. De modo que não sinta pena de nada, usufrua tudo, porque o que nos aguarda é ainda infinitamente melhor. É só a finitude da nossa cabecinha que não pode compreender nada melhor e pode até correr o risco de ficar meio tristinho, dizendo, meu Deus, como eu queria ficar marido da fulana e esposa do cicrano por toda a eternidade. Pode até orar a Deus, dizendo, Senhor, eu quero ir para lá, desde que eu seja a mulher dele, ou ele seja meu marido, e o Senhor vai te dizer, seu bobo, sua boba, o que eu estou preparando para você aqui faz esse negócio todo ser brincadeira de Barbie e de, como é o nome do cara da Barbie? E de Ken. Barbie Ken. Vamos parar com brincadeira de Barbie e Ken, seus saduceus. Porque existe essa dimensão saduceia na gente, quando a gente diz, eu não ficarei feliz na eternidade se a fulana não for minha mulher e o fulano não for meu marido, a gente virou saduceu, de certa forma, porque não está aceitando a glória absoluta da ressurreição. Vamos ficar em pé, eu passei 15 minutos da hora, e agora, na sequência, para o pessoal que está em casa, vem o papo de graça desta manhã, que foi sobre culpa, sentimento de culpa e ausência de culpa, de maneira não sadia, a psicopatia. De modo que os que estejam assistindo em casa e que não tenham visto ao vivo e nem à tarde, fiquem ligados na VMVTV, que esse é o papo de graça que vem aí. Vamos dar as nossas mãos e vamos orar? É uma pena que o tempo seja tão curto, porque eu teria muito mais a dizer. Senhor Jesus, eu quero pedir que esta palavra, que para alguns pode ter aplicações tão pouco práticas, que ela tenha construído dimensões novas na nossa percepção. E tenha também trazido um olhar diferente para a nossa observação uns dos outros. E para a nossa compreensão da morte, para o nosso discernimento da vida, para o nosso entendimento de quem nós somos neste mundo e de quem nós seremos na eternidade. Para que a gente usufrua o tempo presente com toda alegria, porque a tua paga com a qual tu nos galardoas no tempo e espaço é que comamos alegremente o nosso pão, bebamos gostosamente o nosso vinho e nos refastelemos com alegria na possibilidade do amor quando há um encontro espontâneo entre um homem e uma mulher. Mas também se diz que separado de ti, quem é que pode comer, beber ou se alegrar? Porque para a eternidade, aonde estamos indo, todas essas relatividades ficarão para trás. E nós faremos amor eterno com o Deus eterno. E todos nós viveremos uma conjugalidade infinita. E todos nós seremos possuídos pelo eterno, absorvidos pelo eterno. Seremos casados com o amor. E no amor nos vincularemos a tudo e a todos. Embora por tua graça tu nos permitas a bênção dos reconhecimentos sem possessividade e das singularidades tão indescritíveis que nós não ousamos pecar contra o vínculo que em nosso favor e em glória se estabelecerá na eternidade que a todos nós unirá.
é o que eu te peço que fique assentado no meu coração e no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Em casa, Deus abençoe a todos. E bye bye, planeta Terra. Vão na graça de Deus. Tchau, gente.